Pastor Joel, mais uma manhã, mais um devocional para vocês. Estou aqui representando a minha família, representando a minha equipe querida, Ministério de Casais da Igreja Nazareno de Souza, representando a igreja e as famílias. Todo dia um devocional para vocês e eu queria reabordar um ponto com vocês nessa manhã. Trouxe 2 textos bíblicos e mais uma situação. Vocês vão se deparar com pelo menos 2 vídeos nossos falando sobre o isolamento, sobre a quarentena. Ontem, enquanto eu me preparava para entregar algo para vocês hoje, me deparei com um dado assustador no Brasil. Eu havia falado da China, havia falado dos Estados Unidos, que era o número de divórcios e de aumento da violência. No Brasil, a violência subiu por volta de 400%. Violência doméstica, e quando eu digo não é o homem agredindo a mulher e agredindo as crianças. A fonte de estudo é o Twitter. Registros e relatos no Twitter de mulheres pedindo socorro e de vizinhos de porta, de muro, de apartamento querendo intervir porque o marido está espancando a esposa, o marido está espancando os filhos. 2 textos me vêm no coração. Efésios 5, que eu já usei em outras ocasiões, que diz que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, e que lavou ela na cruz, e que vai apresentar a igreja a Deus limpa. E eu acredito que nós vamos apresentar a nossa família a Deus. Se a esposa é uma figura da igreja, eu e você vamos apresentar. Eu vou apresentar a Renata, o Pedro e o Theo. Deus vai perguntar o que você fez com o que eu confiei para você. O Pedro e o Theo são flechas na minha aljava, diz a Bíblia. E a Renata sou eu mesmo. Então eu vou chegar para diante de Deus e Ele vai falar o que você fez com a educação dos seus filhos, o que você fez com o dinheiro que eu te dei para você administrar com a tua família e o que você fez com a tua esposa. O apóstolo Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 3, que a esposa é a parte mais frágil, é um vaso frágil. Que muitas mulheres, ainda mais no dia de hoje, têm uma dificuldade em aceitar isso e dizer que elas são frágeis, mas organicamente falando, geneticamente falando, psicologicamente falando, fisiologicamente, você pode pôr o termo que você quiser, a mulher é mais frágil. O homem escuta determinadas coisas, a mulher não. O homem lida com determinadas situações, a mulher não. Ela é muito mais forte, elas são mais fortes que nós em vários aspectos, mas em outros não. E cabe a nós esse cuidado, esse carinho com a família. Agredir a esposa, agredir os filhos não vai resolver a situação que nós estamos. Não vai abrir os comércios, não vai terminar a quarentena, não vai fazer o vírus retroceder. Você precisa centrar, pensar e cuidar bem daquilo que Deus colocou na tua mão. O teu lar é um lugar de segurança. A tua esposa, os teus filhos têm que se sentir seguros, precisam sentir seguros em casa, protegidos em casa. E da mesma forma o segundo conselho vem na palavra de Pedro. E ele diz assim, que a mulher é mais frágil. E ele diz assim, esposa, respeitem os maridos. Então são 2 coisas, a violência e a falta de respeito. Tem uma irmã minha que diz sobre o casamento a seguinte frase, que se acabou o respeito, acabou tudo. Quando o marido não tem nenhum filtro para falar com a esposa, quando a esposa não tem nenhum filtro para falar com o marido, quando as palavras, as agressões vêm, aquilo é o fim. É o fim, é o fim. Quando você usa palavras de baixo calão, quando você desrespeita na frente dos filhos, não tem como isso dar certo. Se não estava dando certo lá atrás, antes da quarentena, imagina agora, todo mundo dentro, um lar sem respeito, um lar sem os pilares da educação, do respeito, do carinho mútuo, vai naufragar. Eu quero orar contigo hoje. Eu não tenho feito isso, mas eu oro aqui, eu repreendo esse mal, esse espírito de desavença, de desunião, de desrespeito, de abuso da força física. Eu repreendo isso na tua casa, na tua família. Que o Senhor venha de encontro à tua casa hoje e abençoe esse lugar, seja um lugar de paz, de comunhão e de convívio. Eu tenho me policiado em casa, espero que vocês policiem também. Vira e mexe eu estou levantando um pouco o tom da voz, estou sendo um pouco mais mais afoito com Pedro, um pouco mais incisivo, eu já recuo minha voz. Faço mesmo, analise marido, analise esposa, seus atos, as suas atitudes, para que o teu lar seja um lugar de harmonia, um lugar seguro em tempo de crise, em tempo de desespero. Eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo.